Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, memória. Primeira leitura. A sabedoria é o Espírito que ama os homens, o Espírito do Senhor enche toda a terra. Início do livro da sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra, tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas, e se manifesta aos que nele confiam. Pois, os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se, quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas, e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, pusestes sobre mim a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime, que não posso compreendê-la. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais, se eu descer até o abismo, estais presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Evangelho. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos. Mas, ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço, e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na delicadeza do silêncio que antecede o dia, Deus sonda os corações. Ele não se esconde dos que o buscam com simplicidade, nem se cala diante da injustiça. A liturgia de hoje, celebrada na memória de São Leão Magno, nos convida a mergulhar na profundidade da sabedoria divina, que ama os homens e os conduz pelo caminho da vida, e no mistério do perdão, que transforma escândalos em graça, e fraquezas em força. O livro da sabedoria, escrito provavelmente no século e antes de Cristo em Alexandria, num contexto de forte influência helenística, é atribuído tradicionalmente ao rei Salomão, embora sua autoria real seja anônima. Foi destinado aos judeus da diáspora, que enfrentavam o desafio de manter sua fé num mundo dominado pela filosofia grega e pela idolatria. A mensagem é clara, a verdadeira sabedoria não é fruto da astúcia, mas da comunhão com Deus. Ela não habita corações que tramam o mal, mas se revela aos que vivem com retidão. Em tempos de corrupção, manipulação e superficialidade, essa palavra ressoa como um chamado urgente à integridade e à justiça.
No cotidiano, essa sabedoria se manifesta em atitudes simples, mas profundas, quando um líder age com honestidade, mesmo sob pressão, quando uma mãe ensina seus filhos a escolher o bem, mesmo que isso custe, quando um jovem resiste à tentação de seguir o fluxo da maioria e escolhe o caminho da verdade. A sabedoria é o espírito que ama os homens, e esse espírito enche toda a terra, como nos lembra a leitura. Ele vê, escuta, conhece. Nada escapa ao olhar de Deus. O Salmo 138, 139, é uma oração de intimidade. Senhor, vós me sondais e conheceis. Aqui, o salmista reconhece que Deus está presente em todos os lugares, até nos abismos da alma. Essa presença não é invasiva, mas amorosa. Deus nos envolve por detrás e pela frente, como quem protege e guia. Em tempos de ansiedade, de fuga, de desencontro, essa certeza é bálsamo. Não há lugar onde Deus não esteja, não há dor que Ele não veja, não há palavra que Ele não conheça antes mesmo de ser dita. O Evangelho de Lucas 17 nos coloca diante de uma realidade dura: os escândalos são inevitáveis. Jesus não nega a existência do mal, mas denuncia sua gravidade. Escandalizar os pequeninos, os frágeis, os inocentes, os que estão começando na fé, é um pecado que clama por justiça. No entanto, o foco da mensagem não é a condenação, mas a reconciliação. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. E não apenas uma vez, mas 7 vezes num só dia, se necessário. O número 7, na tradição bíblica, simboliza a plenitude. Jesus está dizendo: o perdão não tem limites. Essa exigência parece impossível. Por isso, os apóstolos pedem: aumenta a nossa fé. E Jesus responde com uma imagem poderosa: a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode mover árvores e mares. Aqui, o Senhor nos ensina que a fé verdadeira não é medida pela quantidade, mas pela confiança. Uma fé autêntica, mesmo que pequena, tem poder de transformar realidades, curar feridas, reconstruir relações. No contexto atual, marcado por distanciamentos, cancelamentos, breakers e divisões, essa palavra é um convite à reconciliação. Quantas vezes nos fechamos ao perdão, por orgulho, por medo, por dor? Quantas vezes exigimos provas, justificativas, garantias? Mas Jesus nos chama à simplicidade do coração, à confiança que liberta. Perdoar não é esquecer, mas é escolher não aprisionar o outro nem a si mesmo no erro cometido. É abrir espaço para que a graça transforme o que parecia perdido. São Leão Magno, cuja memória celebramos hoje, viveu no século V, num tempo de grandes desafios, invasões bárbaras, disputas teológicas, crise política. Como Papa, foi firme na doutrina e generoso na caridade. Seu famoso sermão sobre a Natividade proclama: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Foste feito participante da natureza divina. Ele nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, somos chamados a viver com grandeza, como templos vivos do Espírito, como testemunhas da misericórdia. Irmãos e irmãs, a sabedoria conduz ao perdão, e a fé transforma o impossível em caminho. Somos chamados a viver com integridade, a perdoar com generosidade, a crer com confiança. A ação de Deus no mundo se manifesta através de corações que se deixam guiar por essa sabedoria, que não se escondem da verdade, que não fogem da responsabilidade. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, é impossível observar o mandamento do Senhor, se não se perdoa de coração aos próprios irmãos. Mas a misericórdia penetra o coração apenas se soubermos perdoar, mesmo aos nossos inimigos. E como nos recorda Santo Tomás de Aquino, a fé é um dom que nos une ao mistério divino, e o perdão é a expressão mais alta da caridade. Que essa palavra nos conduza ao caminho da vida, onde a sabedoria nos ensina a amar, e a fé nos dá força para perdoar. Oremos. Senhor da vida, que sondas os corações e conheces os pensamentos antes mesmo que se formem em palavras, aqui estou, diante de ti, com o coração aberto e os pés cansados das estradas da existência. Ensina-me a buscar-te com simplicidade, a amar a justiça com coragem, a viver com retidão mesmo quando o mundo me oferece atalhos fáceis e sedutores. Que a tua sabedoria, esse espírito que ama os homens, encontre morada em mim, e que eu seja terra fértil para a tua verdade.
Purifica, Senhor, os meus pensamentos. Livra-me da astúcia que fere, da palavra que destrói, da indiferença que mata. Que eu não seja instrumento de escândalo, mas de reconciliação. Que eu não seja pedra de tropeço para os pequeninos, mas ponte que conduz ao teu coração. Dá-me olhos para ver a dor do outro, ouvidos para escutar o arrependimento sincero, e braços abertos para acolher quem retorna, mesmo que 7 vezes num só dia. Na realidade concreta em que vivo, Senhor, há tantos corações feridos, tantas relações quebradas, tantos muros erguidos por orgulho e mágoa. Ensina-me a perdoar, não por obrigação, mas por amor. Que eu compreenda que o perdão não é fraqueza, mas força que vem da fé. Que eu não espere sentir para perdoar, mas que eu decida amar, mesmo quando o coração ainda sangra. Que eu seja sinal do teu reino, onde a misericórdia é mais forte que o julgamento. Dá-me, Senhor, uma fé pequena como um grão de mostarda, mas viva, verdadeira, capaz de mover montanhas de rancor, de arrancar raízes de ódio, de plantar esperança onde só havia desespero. Que essa fé me leve a agir, a pedir perdão quando erro, a corrigir com ternura, a construir pontes onde há abismos. Que eu não me esconda atrás de desculpas, mas que eu me levante cada dia com o propósito de ser melhor, de ser mais teu. Hoje, ao recordar São Leão Magno, que enfrentou tempos difíceis com sabedoria e firmeza, peço-te a mesma coragem. Que eu saiba defender a verdade com caridade, que eu viva a fé com inteligência, que eu proclame a tua palavra com ardor. Que eu reconheça, como ele ensinou, a minha dignidade de cristão, e que eu viva como quem foi tocado pela graça, como quem carrega em si o Espírito que enche toda a terra. Conduze-me, Senhor, no caminho para a vida. Que eu não fuja da tua face, mas que eu a procure em cada rosto, em cada gesto, em cada silêncio. Que eu seja templo onde habita a paz, onde mora a justiça, onde se celebra o perdão. Que minha vida seja uma homilia viva, uma oração encarnada, uma resposta concreta ao teu amor que não se cansa de esperar. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.